Bom dia, quero saudá-los com graça e paz da parte do Senhor Jesus. Nesta manhã eu quero fazer a leitura dos versos 37 até o 39 do capítulo 7 do Evangelho de João, pois assim lemos na palavra de Deus. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Meus queridos, a festa dos tabernáculos se tratava de uma festa religiosa, e a forma de celebrá-la estava prevista no livro do Levítico, de tal forma que todos os cerimoniais que nela ocorriam apontavam para realidades espirituais muito preciosas. Como parte dos festejos, todos os dias era retirada água do poço de Siloé. E como isto se dava? Um sacerdote, acompanhado pelo povo em procissão, enchia uma jarra de ouro com a água que procedia daquele poço. Dali então partiam para o templo, e entre sons de trombetas e gritos de alegria, o sacerdote, utilizando um funil, derramava a água na bacia de prata posicionada perto do altar dos sacrifícios. Tal gesto rememorava a água que Deus fez verter da rocha quando da peregrinação dos antepassados no deserto, e apontava para o futuro, quando então desfrutariam das bênçãos da era messiânica. O verso 37 nos dá conta de que havia chegado o último dia da festa. E apesar de toda a perseguição que sofreu, das ofensas, do descaso, da tentativa de prendê-lo, das zombarias, Jesus fez o amoroso convite. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É bem possível que Jesus tenha feito este convite tão especial logo após o sacerdote ter procedido pela última vez este rito da retirada da água do poço de Siloé, ali no último dia da festa. Ninguém foi excluído deste convite amoroso. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, afirmou categoricamente o Senhor Jesus. O convite é extensivo, portanto, a todo o sedento espiritualmente. Não há ninguém que não possa ser salvo simplesmente vindo até ele. Todavia, a salvação está disponível apenas para os que nele creem. O que não foi o caso daquele povo, pois apesar da aparente devoção ao participar da festa, a maior parte das pessoas não cria no verdadeiro significado da mesma. Jesus, o próprio Deus encarnado, estava ali presente, pronto para finalmente cumprir aquilo que todos aqueles simbolismos apontavam e que o profeta Isaías havia dito a respeito daquele povo, conforme consta do capítulo 12 do seu livro, mas as pessoas não quiseram. E o que disse o profeta Isaías? Foi o seguinte: vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Todavia, aquelas pessoas não estavam prontas para beber da verdadeira fonte da salvação, que é Jesus. Não havia genuína sede espiritual em suas almas. Por tal razão, não desejavam ir até ele. Elas sequer cogitaram que as águas retiradas do tanque de Siloé durante a festa apontavam para a pessoa de Jesus. Jesus é a fonte de água viva que se transporta para a vida de todo aquele que vai até ele, que o recebe como Senhor e Salvador. Os que o recebem jamais terão sede, nunca mais sofrerão escassez de água, pois do seu interior fluirão rios de água viva. Em outras palavras, além de ter a própria sede saciada, tornam-se canais de bênçãos para as pessoas à volta, porque passam a anunciar as boas novas da salvação de tal forma que aqueles que o Pai dera ao Filho Jesus, também a ele virão e dele beberão. A expressão água viva
é uma referência ao Espírito Santo. O verso 39 deixa bem claro que todo aquele que recebe a Jesus também recebe o Espírito Santo de Deus. E isto acontece simultaneamente no ato da conversão. Até porque tal expressão também diz respeito à pessoa de Jesus, visto que ele próprio revelou-se como sendo a água viva no capítulo 4, nos versos 10 e 14 deste mesmo evangelho. Ambas as pessoas divinas são legítimas interpretações deste simbolismo. Para o homem, fisicamente falando, a água é elemento indispensável e essencial à vida. No mundo espiritual, a Trindade divina é essa fonte e está aqui referida nestes versos. Era muito claro na literatura dos rabinos que a água servia de símbolo da pessoa do Espírito Santo e do seu agir na vida dos homens. Tanto é verdade que a cerimônia do derramamento da água na festa dos tabernáculos era uma referência simbólica a esta mesma realidade. Na ocasião em que Jesus fez a afirmação contida no verso 39, o Espírito Santo ainda não havia sido dado aos que criam. O evangelista João revelou por qual motivo o Espírito Santo ainda não havia sido dado ao declarar neste verso. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. João apontou para o dia do Pentecoste, quando então, após Jesus ter sido glorificado e assunto ao céu, o Espírito Santo foi derramado sobre todos os que creram. Ao ser glorificado, Jesus tornou-se o Senhor universal, e é por intermédio dele que flui o ministério do Espírito Santo. Assim sendo, fica claro que Jesus enviou o Espírito Santo em seu lugar a fim de completar os desígnios da sua própria vinda a este mundo, especialmente convencendo os homens a respeito do pecado e transformando os que nele creem segundo a sua própria imagem. Isto não é mesmo maravilhoso? Louvemos ao Senhor por tão grande salvação. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por tão grande salvação. Te louvamos pelo convite feito pelo Senhor Jesus. Vinde a mim, os que têm sede, e bebam da água viva, e do seu interior há de fluir rios de água viva. Que convite precioso. Não é um convite para nos saciar a sede física, mas para saciar a sede da alma. E temos experimentado essa verdade. Que bom, Senhor Deus, que temos recebido isso. Essa vida com qualidade, essa vida com gosto, que é a vida do eterno em nós. Que possamos anunciar para tantos que ainda estão sedentos, precisando beber dessa água. Aqueles que o Pai já deu ao Filho Jesus e que nós precisamos alcançá-los pela pregação da palavra. Que possamos ser diligentes nessa tarefa de proclamar o Evangelho e que possamos nos apropriar com toda a confiança do fato de que temos, sim, rios de água viva fluindo em nós por causa do Espírito Santo e do Senhor Jesus que habitam em nós. Louvado seja o teu nome. Nós oramos muito agradecidos no nome dele, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada terça-feira. Fiquem na paz do Senhor.